Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles deixaram 400 milhões para sua amada filha, até que o avô se levantou e mudou tudo por mais de 60 anos. O nome Whitmore ressoou nos salões chiques do sul dos Estados Unidos como um símbolo de tradição, elegância e poder. A família, originária da Europa, construiu seu império pedra por pedra no coração pulsante de Savannah, Geórgia, uma cidade de magnólias. Segredos sussurrados e legados bem guardados. Tudo começou com Harold Whitmore, um homem nascido em 1937, filho de um veterano de guerra e de uma professora. Visionário e inflexível, Harold transformou na década de 1960 uma pequena construtora em um vasto império imobiliário. Seu talento para os negócios, aliado a um rigor quase militar, permitiu-lhe conquistar os mais belos bairros residenciais da Geórgia, investir nos primeiros bancos comunitários e financiar grandes fundações filantrópicas, especialmente nas áreas de educação e saúde. A mansão Colina Whitmore, situada no alto de uma colina com vista para o rio Savannah, rapidamente se tornou um símbolo desse sucesso. Cercada por ciprestes e fontes de mármore, a propriedade recebeu políticos, artistas, chefes de estado e luminares financeiros. Foi aqui que alianças foram feitas, carreiras foram formadas e linhagens foram perpetuadas. Harold teve apenas um filho, Ricardo Whitmore, a quem criou com disciplina rigorosa. Richard cresceu dentro das paredes imponentes da mansão, criado por governantas inglesas, tutores de Yale e um pai que não tolerava fraqueza nem mediocridade. Desde muito cedo desenvolveu uma visão pragmática e metódica do mundo. Aos 25 anos, já assumia certos aspectos dos negócios da família. Aos 35 fundou a Grupo Whitmore Capital, uma empresa internacional de investimentos que levaria o império familiar a novos patamares. Seu casamento com Eleanor Vanderbilt, ela própria descendente de uma linhagem aristocrática do norte, foi tanto uma aliança estratégica quanto um discreto amor à primeira vista. Eleanor, elegante e brilhante, trouxe um certo refinamento à família, modernizou as fundações de caridade, lançou bolsas de estudo para jovens afro-americanos desfavorecidos e renovou completamente o acervo de arte da mansão. Dessa união nasceu sua única filha, Emily Grace Whitmore. Desde o nascimento, Emily foi tratada como uma herdeira real. Seu berço veio de Milão, sua ama de leite, da Suíça. Aprendeu piano aos 4 anos, francês aos 6 e estratégia de mercado de ações aos 11. Aos 17, fez seu primeiro discurso público em uma festa para crianças doentes. Aos 22, formou-se em Harvard com honras. Mas por trás de seu charme frio e dicção perfeita, Emily herdou um temperamento para fazer acostumada a ser a primeira em tudo. Ela tinha dificuldade em lidar com contradições. Bonita, carismática, formidável nos negócios, ela já gerenciava as divisões filantrópica e digital do grupo familiar. Liderava reuniões com confiança, impunha sua visão e fazia os jovens executivos, excessivamente confiantes, tremerem. Ela era chamada a princesa da mansão, não só pelo seu porte altivo, mas porque agia com a certeza de quem sabe que o reino lhe pertence. Mas por trás do ouro e dos bailes de caridade, a vida não era isenta de sombras. Emily crescerá em um mundo de exigências absolutas, onde o amor era frequentemente condicionado ao desempenho. Richard, embora amoroso, permanecia distante. Eleanor, por sua vez, tentará romper a casca, mas sem muito sucesso. Emily aprenderá a seguir em frente sozinha, tendo a frieza e a excelência como suas únicas companheiras. Então, numa manhã de primavera, tudo mudou. O 25 de abril, o jato particular de Richard e Eleanor, a caminho de um encontro filantrópico em Sedona, Arizona, desapareceu do radar logo após a decolagem. 3 horas depois, os socorristas encontraram os destroços em um cânion. Não houve sobreviventes. O anúncio causou comoção por todo o país. Bandeiras em Savannah foram hasteadas a meio mastro. Mercados reagiram. Fundações suspenderam suas atividades. Mas, dentro dos limites gelados de Whitmore Manor, outro mecanismo estava em ação, o da herança. Emily, então com 30 anos, naturalmente se tornou o centro de todas as atenções dos funcionários, os advogados, os diretores financeiros, os jornalistas. Ela se impôs com calma, retomando o controle da empresa em um silêncio glacial. Não demonstrou lágrimas em público. Simplesmente declarou: continuarei o trabalho deles. Sou uma Whitmore. Todos esperavam que ela recebesse toda a fortuna, afinal, ela havia sido treinada para isso, preparada para isso, destinada para isso.
Mas o que ela não sabia era que um homem que estava sentado nas sombras há anos, estava prestes a se levantar e mudar o curso da história. O dia tão esperado havia chegado. O gabinete Morgan e Blake, localizado em um edifício histórico no centro de Atlanta, transbordava uma tensão mal contida. Na sala principal, molduras antigas emolduravam as paredes altas, e o ar-condicionado lutava para mascarar a eletricidade palpável que pairava no ar. Do primos distantes, alguns dos quais não viam Richard ou Eleanor há mais de 10 anos, estavam presentes, bem vestidos, impecavelmente vestidos, exibindo sorrisos educados e olhares de abutres civilizados. Ex-associados Richard, diretores de empresas parceiras, consultores financeiros e 2 representantes da Fundação Whitmore ocupavam os outros assentos. Lá fora, um punhado de jornalistas econômicos estavam esperando, sentindo o cheiro de um anúncio espetacular. Afinal, 417 milhões de dólares não eram transferidos todos os dias. Na primeira fila, Emily Whitmore dominava a sala com sua mera presença. Vestida com um terno Armani preto simples, mas impecável, com os cabelos castanhos presos em um coque rígido, ela segurava um caderno de couro preto no qual nada estava escrito. Não precisava dele. Já sabia o conteúdo do testamento. Ou assim pensava. Seu olhar não piscou. Ela tinha o rosto fechado, quase escultural, a de uma mulher autoconfiante, de luto, mas perfeitamente no controle de seu papel. Ao seu lado, Brett Monroe, seu atual parceiro, um empreendedor oportunista de Miami, estava entediante, mexendo no celular, mal conseguindo esconder a impaciência. Ele nunca amara Emily de verdade, mas amava o nome dela, e principalmente o que o acompanhava. A sala ficou em silêncio enquanto o mestre Charles Allen, tabelião da família por mais de 3 décadas, entrou. Um homem grisalho, de dicção impecável, conhecido por sua lealdade e descrição. Sentou-se atrás de uma mesa de mogno, colocou uma pasta de couro marrom à sua frente, abriu-a, ajustou os óculos e falou com gravidade. Estamos reunidos aqui, de acordo com os últimos desejos de Richard e Eleanor Whitmore. Os olhos de Emily permaneceram fixos nele. Ela conhecia o procedimento. Estudará o assunto em Harvard. O testamento seria lido, depois registrado. E então ela tomaria as rédeas oficiais de tudo o que já lhe pertencera extraoficialmente o tempo todo. O mestre Allen respirou fundo e leu. Nós, Richard Alexander Whitmore e Eleanor Grace Whitmore, em plena consciência, redigimos este testamento como nosso testamento final e irrevogável. Deixamos todo o nosso patrimônio, estimado em 417 milhões de dólares, para nossa única e amada filha, Emily Grace Whitmore. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns acenos de aprovação, alguns olhares resignados. Era esperado. Previsível. Emily esboçou um leve sorriso, quase imperceptível, um canto do lábio levantado. Um sorriso frio, tingido de uma superioridade silenciosa. Ela virou uma página imaginária em seu caderno, pronta para começar este novo capítulo de seu reinado. Mas naquele preciso momento, uma voz embargada pela idade, mas ainda firme, foi ouvida do fundo da sala. Este testamento não é mais válido. A voz cortou todas as respirações. Todas as cabeças se viraram, lentamente como em câmera lenta. Ali num canto quase esquecido, sentado até então em uma cadeira de rodas de mogno, permaneceu Harold Whitmore, 86 anos, fundador do Império, o pai de Richard, o temido e silencioso ancião do clã. Alguns achavam que ele havia perdido a fala. Outros achavam que ele não prestava mais atenção, perdido nas brumas da velhice. Mas naquele dia, Harold se levanta. Seu corpo tremia, mas seu olhar era firme, afiado, lúcido. Olhos de aço azul, os mesmos que seu filho usava e que sua neta nunca aprendeu a ler. Suas mãos enrugadas seguravam um envelope zelado com selo notarial diferente, com iniciais claramente visíveis, J. T. Keller, outro estudo realizado em Savannah. Harold deu um passo, depois outro lentamente. Todos o olharam sem ousar falar. Até Emily. Até o mestre Allen, que franziu a testa visivelmente perturbado. A voz de Harold, embora rouca, quebrou o silêncio novamente. Antes de morrer, meu filho veio me ver. Era uma noite chuvosa. Ele parecia abatido. Disse que não podia ir embora sem limpar a consciência. Ele me confidenciou um fardo que carregava há anos. Mestre Allen pegou o envelope que Harold lhe ofereceu com a mão hesitante. Virou-o entre os dedos, examinando o selo com olhar de especialista. O selo vermelho trazia as iniciais de mestre John T. Keller, um renomado tabelião de Savannah, conhecido por seu rigor implacável. Allen olhou para Harold, como se perguntasse silenciosamente, tem certeza? Harold assentiu.
Ele não parecia um velho frágil naquele momento, mas sim um juiz ancestral, carregando um veredito selado nos silêncios do passado. Allen rompeu o lacre. O farfalhar do papel pareceu ressoar por toda a sala, como um trovão numa catedral. A atmosfera se tornou mais pesado, saturado de tensão. Até o companheiro casual de Emily, Brett, parou de digitar no celular. Rostos se alongaram, respirações presas. O tabelião leu as primeiras linhas para si mesmo. Sua testa franziu, suas mãos tremeram ligeiramente. Então, com a voz tensa, anunciou: "Este é um adendo oficial ao testamento, assinado e registrado 4 semanas antes do acidente. Na presença de um oficial legal, uma testemunha independente certificado pelo mestre Keller." Um murmúrio percorreu a sala. Então ele começou a ler em voz alta. "Como único pai e guardião do legado moral e financeiro da família Whitmore, eu, Harold Alexander Whitmore, em consulta com meu filho Richard e sua esposa Eleanor, valido as seguintes disposições relativas à distribuição do patrimônio da família, estimado em $417 milhões. 1. 40% da fortuna retornará para Emily Grace Whitmore, nossa querida filha, sempre treinada em carregar a tocha do nosso nome. 2. 40% serão transferidos para a Fundação Lucas, organização beneficente com vocação educativa e social, criada na memória de Lucas Whitmore, primeiro filho de Richard, que morreu tragicamente aos 12 anos de idade. 3. 20% serão devolvidos a James Carter, reconhecido neste documento como o filho biológico de Richard Whitmore, nascido de um caso extraconjugal em 1993, e portador do mesmo sangue, da mesma herança e dos mesmos direitos. O choque foi imediato. Uma onda de choque varreu a sala. Um grito rasgou o silêncio. "O que?" gritou Emília, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira tombou atrás dela. Seu rosto, normalmente tão perfeitamente composto, estava irreconhecível. Com as feições tensas de raiva, os olhos arregalados, ela examinou o ambiente como se procurasse um cúmplice, uma explicação, uma saída. "É um erro. Um absurdo. Uma farsa." Ela gritou. "Quem é James Carter?" Um silêncio gélido lhe respondeu. Então, num canto discreto da sala, um jovem se levantou. Ele estava lá desde o início, quase invisível na multidão. Alto, magro, vestido sobriamente com uma camisa cinza e calças pretas, tinha um rosto calmo, as feições suaves, mas tensas de emoção. Seus olhos, escuros e profundos, fitavam Emily com uma modéstia desarmante. Ele avançou lentamente, seus passos ecoando no piso de parquete polido. Ele parou a alguns metros dela, encontrou brevemente o olhar do patriarca Harold, que assentiu gentilmente, então voltou os olhos para Emily e disse com uma voz calma, mas segura: "Olá, Emily. Sou seu meio-irmão." Eles prenderam a respiração. O chão pareceu ceder sob alguns dos pés. Emily deu um passo para trás. A cor havia sumido de seu rosto. "Não, isso não é possível. Isso é manipulação. Meu pai jamais teria." Ricardo Whitmore sempre foi visto como um homem honrado, honesto nos negócios, leal nos relacionamentos, profundamente apegado à família. Para o mundo exterior, era um marido fiel e um pai exemplar. Mas, como costuma acontecer em famílias numerosas, onde a imagem tem precedência sobre os seres humanos, a verdade vivia nas sombras. O que poucos sabiam, nem mesmo Emily, era que Richard, nos primeiros anos de seu casamento com Eleanor, passou por um período de dúvidas. Eleanor foi então absorvida por seus compromissos sociais e sua vida conjugal, embora elegante, tornou-se distante. Foi nessa época que seus caminhos se cruzaram. Angela Carter, uma jovem mulher enfermeira afro-americana trabalhando em uma clínica comunitária apoiada pela Fundação Whitmore. Angela era linda, vivaz, franca, sem nenhum traço de cálculo ou subserviência. Ela não vinha do mesmo mundo, e foi exatamente isso que atraiu Richard. O relacionamento deles tinha sido breve, mas profundamente sincero, longe dos holofotes. Não foi uma aventura passageira nem um capricho de um homem rico. Foi um encontro de almas em um mundo codificado demais para compreendê-las. Dessa conexão nasceu James, em julho de 1993. Angela, digna e independente, nunca exigiu nada. Criou o filho sozinha, recusando toda piedade e toda caridade visível. Mas Richard, dividido entre o dever e o sentimento, assumiu suas responsabilidades nas sombras. Abriu uma conta em nome de Angela para cobrir despesas médicas, financiou discretamente a escola particular de James e, ocasionalmente, encontrou-se com ele brevemente sob falsos pretextos. Sempre longe dos holofotes da imprensa, e especialmente longe de Eleanor e Emily.
James Carter, criado em um bairro modesto de Atlanta, cresceu sem nunca ter levado o nome do pai, mas com sua força e sua retidão. Ele sabia que era diferente, que sua mãe escondia uma mágoa antiga, um amor traído, mas ela nunca falou mal de Richard. Ela apenas lhe disse: seu pai é um bom homem, mas o mundo dele é feito de muros. Você nasceu para construir pontes. James trabalhou duro e ganhou uma bolsa integral para Stanford, então um MBA na Columbia. Ele nunca havia entrado no mundo Whitmore, mas o sangue falou, e o olhar penetrante de Richard, ele havia herdado. 2 semanas antes do acidente, Richard foi visitar seu pai Harold na mansão ancestral. Naquela noite, ele parecia velho, como se um peso o estivesse esmagando há muito tempo. Pai, eu não era um homem perfeito, mas quero morrer limpo. Quero que meu filho, meu outro filho, tenha o seu lugar. Ele não quer nada, mas eu quero que ele tenha o que merece. Harold, um homem de outra época, há muito tempo mantinha visões rígidas sobre herança e legitimidade. Mas, olhando para o filho, ele entendeu que a justiça não se mede pelo sangue, mas pela coragem de reconhecê-lo. Foi ele quem organizou o encontro com Mestre Keller, mandou lavrar os documentos, ordenou um teste de DNA para oficializar o que ninguém ousava dizer em voz alta. Ele sabia que isso quebraria a ordem estabelecida. Mas aos seus olhos, era o último ato de honra de uma dinastia em declínio. Quando o Mestre Allen confirmou a identidade de James, a evidência era irrefutável. Certificados autenticados. DNA assinado por 2 laboratórios. Depoimentos de testemunhas. Até mesmo uma carta manuscrita de Richard para James, nunca enviada, foi lida na sala. Você é meu filho. Você nunca foi um erro. O único erro é o silêncio. Um dia, o mundo saberá. E espero que ele o receba como eu deveria ter recebido. Emília, já de pé, tremia de raiva. Isso é uma farsa. Ela chorou. Uma armação. Uma manipulação vergonhosa. Esse garoto não tem lugar aqui. Ele não é um Whitmore. Mas suas palavras soaram vazias diante da onda de verdades que ela não conseguia mais reprimir. Mestre Allen calmamente colocou os papéis sobre a mesa. O nome Carter agora aparecerá na árvore genealógica oficial da família Whitmore. Assinado e selado. A lei é clara. E seu pai também. Emily sentiu o chão ceder sob seus pés. Pela primeira vez em sua vida, ela não tinha controle. O olhar de James encontrou o dela. Não houve triunfo nem vingança. Apenas uma tristeza calma. Ele não veio para roubar seu trono. Ele veio tomar o seu devido lugar. As semanas seguintes à revelação foram um verdadeiro terremoto mediático e jurídico. Os tabloides abordaram o caso como uma série dramática ao vivo. Todos os ingredientes estavam lá: dinheiro, herança, adultério, segredos de família, rivalidade, traição. A imprensa mancheteou com entusiasmo. Item: herdeiro oculto. O outro filho de Richard Whitmore sai das sombras. Item: sangue misto, fortuna dividida. James Carter, o herdeiro esquecido. Item: e o mais cruel para Emily, a princesa destronada. New York Herald. Emília, fiel à sua reputação, não aceitou a derrota sem lutar. Cercada pelos seus advogados mais prestigiados, entrou com uma ação judicialação legal para contestar a legitimidade da emenda ao testamento. Ela tentou argumentar que havia exercido pressão psicológica sobre o avô, que havia falsificado os documentos e que James os havia manipulado. Mas a evidência era implacável. As assinaturas eram autênticas, as gravações em vídeo no cartório de Keller mostravam um Harold lúcido, no controle de suas palavras. O DNA falou por ele. E a carta de Richard, lida mais uma vez no tribunal, selou o veredito na mente do público. James é meu filho. Ele não escolheu as circunstâncias do seu nascimento. Mas ele merece um nome, uma parte, um futuro. O veredicto foi final. James Carter recebeu 20% da herança, ou aproximadamente US$ 83 milhões, enquanto a Fundação Lucas, esquecido durante anos, foi reativado com James e um antigo braço direito de Richard como codiretores. Para Emily, a queda foi mais social e financeiro, mais doloroso em todos os níveis. Algumas figuras históricas do grupo Whitmore, consultores, parceiros bancários, clientes, começaram a afastar-se dela. Não por traição, mas porque sentiam que um novo vento soprava. O mundo havia mudado. A época aplaudiu a narrativas de resiliência, autenticidade e abertura. James personificou isso. Humilde, discreto, profundamente humano, ele recusou programas de TV, recusou capas de revista e se concentrou em trabalho de campo. Ele visitou bairros carentes de Atlanta, reviveu bolsas de estudo esquecidas e criou uma incubadora de startups sociais que recebeu o nome de Lucas, o meio-irmão que ele nunca conheceu. Emília, ela tentou manter uma boa imagem.
Manteve seu lugar no conselho de administração, reestruturou as áreas financeiras do grupo e exibiu uma fachada educada em eventos oficiais. Mas a aura da intocabilidade que ela sempre usou como uma coroa havia quebrado. Durante estes meses de tumulto, Harold Whitmore estava enfraquecendo. Acamado, entre sessões de oxigênio e com a lucidez decrescente, ele recebeu uma visita simultânea de James e Emily certa noite. Eles não se falavam. Sentavam-se em lados opostos da cama. Harold olhou para eles, seu olhar quebrado pelo tempo, mas ainda perfurado por aquela clareza que fazia gerações tremerem. O que eu fiz, não foi punir Emily, mas livrar nosso nome de mentiras. Ele tossiu. Então acrescentou, quase num sussurro. O nome não tem valor, a menos que possa ser usado sem vergonha. Estes eram as suas últimas palavras registradas. O tempo fez o seu trabalho. James Carter, forte na sua cota de herança mas fiel aos seus valores, tornou-se um respeitado empreendedor social. Ele lançou projetos de habitação acessível, investiu em educação digital em áreas rurais e foi condecorado pelo governador por seu impacto na comunidade. Ele permaneceu discreto, sempre se recusando a usar o nome Whitmore publicamente. Sua identidade foi forjada pela dor, não por um brasão. Emília, ela gradualmente recuperou o controle operacional do grupo Whitmore, mas nunca mais com a mesma autoridade simbólica. Ela manteve o respeito dos acionistas, mas as pessoas a esqueceram em favor de um homem que nunca quis brilhar. Entre eles, o relacionamento continuou frio, mas educado. Eles conversavam nas reuniões do conselho, trocavam e-mails concisos e assinavam certos documentos juntos. Não eram inimigos nem irmãos. Apenas duas faces da mesma herança, separadas pelo silêncio dos homens. Anos mais tarde, numa sala de estar renovada da mansão Whitmore, o novo retrato foi pendurado, bem ao lado do jovem Harold. Ele representou Ricardo Whitmore, em pé, com as mãos nos ombros de dois jovens adultos. Emily à esquerda, em um terno preto, James à direita com uma camisa aberta. A obra foi encomendada pela Fundação Lucas. Abaixo da moldura de mogno, uma placa gravada continha uma inscrição simples. Em memória daqueles que carregaram a verdade mesmo quando ela perturbou a ordem. E no silêncio arborizado da mansão ancestral, as paredes finalmente pareciam respirar.